Olá, a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Louva a Deus por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus junto com os irmãos, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E creio que mais esta oportunidade é bênção de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou compartilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 39, aonde nós lemos na palavra: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale comigo e com você, edifique o nosso coração em nome de Jesus. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vamos perceber que ela é o livro de Deus, o livro sagrado do Senhor. E na palavra nós encontramos as inúmeras instruções para que nós tenhamos uma vida abençoada, cheia de sabedoria, bem-sucedida diante de Deus. Mas é importante para mim e para você entender que de Gênesis a Apocalipse existe uma mensagem principal da palavra, que é a salvação do homem pecador. Essa é a principal mensagem da Bíblia, o plano de redenção para o homem que havia sido perdido. E quando a gente fala sobre salvação do homem pecador, a gente se depara com diversos questionamentos que estão em meio à sociedade e que vale a pena enfatizar aqui nesta oportunidade. Um desses questionamentos, por exemplo, é sobre a religião. Pode a religião trazer salvação para o homem pecador? Esse é um questionamento interessante porque é muito comum nós depararmos com pessoas que defendem a ideia de que a sua religião é a certa. Para que você possa morar no céu, você precisa frequentar a igreja A, a igreja B ou a igreja C, como se a religião, a denominação pudesse trazer salvação para o homem pecador. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, nós não vamos encontrar nenhuma referência bíblica que defenda essa ideia. O que vemos é que a religião, na verdade, tem causado mais divisão entre as pessoas, entre o amor entre as pessoas, do que propriamente trazer a salvação para o homem pecador. A gente pode concluir pela palavra que a religião, de modo algum, tem a capacidade de pagar o preço do nosso pecado e trazer salvação para a nossa alma. Outro questionamento interessante que vale a pena ressaltar aqui é sobre as boas obras. Pode as boas obras trazer a salvação para o homem pecador? Quando a gente olha a palavra de Deus, principalmente em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a gente vai enxergar ali a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então percebemos de uma forma muito clara, neste versículo registrado pelo apóstolo Paulo, que as boas obras não têm capacidade para nos trazer salvação. O que a Bíblia nos orienta é que as boas obras precisam ser o nosso modo de vida.
para que nós expressemos o amor de Deus, a obediência a Deus, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Para isso é preciso as boas obras como modo de vida, mas não tem a capacidade para pagar o preço do nosso pecado e trazer a salvação que nós tanto precisamos. Essa história que nós lemos aqui vai mostrar para mim e para você que a salvação, ela vai ser o resultado do arrependimento. Para que sejamos salvos, é preciso haver arrependimento. Arrependimento é aquele sentimento de pesar, de lamentação por algo que foi feito. E isso vai nos levar a tomar uma decisão, a ter uma postura, uma atitude que vai gerar mudança. Para que sejamos salvos, é preciso haver arrependimento. Essa história que nós lemos vai mostrar justamente isso para mim e para você. A história mostra que Jesus estava ali crucificado. E havia 2 ladrões crucificados juntamente com ele, um à direita e outro à esquerda. E nós lemos que um estava ali blasfemando de Jesus, dizendo: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro começou a repreender aquele ladrão que estava blasfemando, dizendo: olha, você ainda assim não temes a Deus? Nós estamos recebendo aquilo que merecemos, porque os nossos atos nos condenam, mas este nenhum mal fez. Então ele se volta para Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele ouve uma mensagem, uma frase muito famosa na Bíblia, quando Jesus fala para este ladrão: em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um homem que aprontou a vida inteira, que fez aquilo que era profano e desagradável a Deus e à sociedade, agora está ouvindo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso foi possível na vida deste homem por causa do arrependimento. Sentimento de pesar, de lamentação por aquilo que ele fez, por aquilo que ele era, e agora ele está se voltando para o dono da vida, o Filho de Deus, dizendo para que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. É interessante olhar essa história de uma forma paralela com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, que relata esta mesma cena. Porque em Mateus capítulo 27, nos mostra que os 2 ladrões blasfemavam de Jesus. Meneavam a cabeça também a respeito ali de Jesus. E agora, aqui no Evangelho de Lucas, nos mostra que um deles havia se arrependido. Alguma coisa aconteceu no coração deste ladrão. Certamente, talvez, ele ouviu Jesus se posicionando ali diante dos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Talvez uma palavra dessa foi tocante no coração de um daqueles ladrões, que começou a se arrepender diante do Filho de Deus. Começou a reconhecer que precisava voltar o seu coração para o Filho de Deus. Então acontece essa cena aqui que lemos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouve a palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vemos aqui que a salvação foi possível na vida deste homem porque ele demonstrou arrependimento. Um coração que reconhece e sente o pesar, a lamentação daquilo que foi feito, daquilo que está lá atrás, e um coração que então toma um posicionamento para que haja uma mudança. Isto é arrependimento. A salvação é o resultado do arrependimento do nosso coração. Para que nós possamos entender bem essa questão,
É importante a gente entender a nossa condição espiritual. É preciso a gente entender o que é ser o homem pecador. Quando a gente olha lá em Gênesis, a gente vai perceber que Deus criou o homem perfeito para que o homem desfrutasse de tudo de melhor que Deus tinha ali no Jardim do Éden. Mas Deus, ele ordenou que Adão não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E a gente conhece um pouco a história e a gente vai perceber ali em Gênesis que Adão, um dia, ele opta em desobedecer a Deus e come daquele fruto. Isso trouxe consequências para a vida dele e para toda a sua descendência, inclusive eu e você. E uma dessas consequências foi justamente a morte espiritual, o afastamento do homem e Deus. Isso é o que a Bíblia relata em Romanos, capítulo 3, versículo 23, aonde o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Eu e você, como herdeiros do pecado de Adão, nós nos tornamos homens pecadores por natureza. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos, herdeiros do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A recompensa do pecado, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós herdamos. O salário do pecado é a morte. É o nosso afastamento de Deus. É o nosso destino à morte eterna, à perdição eterna. Isso independente da nossa religião, isso independente das nossas obras. É por causa da herança daquilo que somos. Este é o problema. Essa é a condição espiritual que o homem se encontra. Uma colocação interessante que Jesus faz, que também mostra, deixa de uma forma clara, a nossa condição como homem pecador, nós podemos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus está conversando com um homem devoto, um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, um homem religioso em extremo, mas que ali havia sido tocado pelo sermão, pelas palavras de Jesus. E quando ele vai conversar com Jesus, ele deixa de uma forma muito clara que a religião e as obras não são suficientes para trazer a salvação e dar condições de herdar o reino dos céus. Então, esse homem religioso, ele ouve de Jesus: é necessário nascer de novo. É necessário se arrepender, reconhecer o seu estado espiritual e se voltar para o Filho de Deus, que vai gerar vida, vai gerar um novo nascimento, uma nova oportunidade diante de Deus. E Jesus, explicando isso a Nicodemos, ele fala aqui no capítulo de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, dizendo assim, olha: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos conhecia essa condição, essa história. Estava registrada em Números, capítulo 21. Referia-se a uma situação lá do Antigo Testamento, na época de Moisés, no deserto, quando o povo havia agido de uma forma desagradável a Deus, e Deus permitiu que viessem serpentes ardentes e começasse a morder o povo. E todo aquele que era mordido por aquelas serpentes morria. Era um veneno mortal sem escape.
E como estava ali morrendo muitas pessoas, o povo se arrependeu. Teve aquele pesar pela sua atitude, pela sua postura diante de Deus, e se volta para Deus através de Moisés. Então Moisés é orientado por Deus a levantar uma serpente de metal numa haste, e acontecia que todo aquele que fosse picado por aquela serpente e olhasse para aquela serpente de metal não morria, mas tinha vida. E Jesus, ele relata aqui a Nicodemos uma situação semelhante, no intuito de mostrar a condição do homem. Mostrar que a religião, as boas obras, não têm condição de solucionar o problema da condição espiritual em que o homem se encontra. A colocação é interessante porque mostra, assim como aquele povo era mordido e recebia aquele veneno mortal e morria sem escape, assim eu e você, como homem pecador, nós já fomos picados pela serpente e está no nosso DNA o veneno mortal do pecado. O salário do pecado é a morte. Não temos condições nenhuma, humanamente falando, de sobressair a essa situação. Na nossa natureza corre o veneno mortal do pecado e nós estávamos sem chance. Mas assim como foi levantado aquela serpente de metal ali no deserto para que todo aquele olhasse para aquela serpente e tivesse vida, assim também Jesus, o Filho de Deus, foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa colocação mostra a minha condição como ser humano. Mostra o meu estado espiritual como ser humano. Eu sou um pecador por natureza, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Herdeiro de Adão, herdeiro da natureza pecaminosa, das consequências do pecado. Porém, o que nós enxergamos pela palavra de Deus é que, apesar desta condição do homem ser um pecador por natureza, Deus nunca deixou de amar o ser humano. E este amor, ele é um amor incondicional, é um amor diferente, não é um amor como o ser humano é acostumado a expressar. Deus, ele simplesmente nos ama. E independente do que nós façamos, Deus não vai nos amar mais se nós fazermos aquilo que é agradável. E Deus não vai nos amar menos se nós fizermos aquilo que o desagrada. Deus, ele é amor. E nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido da palavra, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, apesar de eu e você sermos pecadores por natureza, herdeiros do pecado, Deus não nos deixou de amar. Deus continua amando a cada um de nós. E a prova deste amor é que ele enviou o seu Filho unigênito. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Então a gente entende que ainda que nós sejamos herdeiros do pecado, tenhamos essa condição espiritual que nos leva à morte eterna, Deus não nos deixou de amar e Deus prova o seu amor em que entrega o seu único filho para padecer no meu e no seu lugar. É interessante que nós entendamos essa questão.
Eu e você éramos condenáveis. Havia uma cédula contra a nossa vida. Havia uma sentença de morte eterna para cada um de nós. Mas Deus nos deu uma condição de não morrermos eternamente, de não sermos lançados no lago de fogo no fim de toda a história. E a condição é que eu e você venhamos a reconhecer que Jesus é a saída para a nossa vida. Olhando essa história que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, nós percebemos que aquele ladrão, ele reconheceu a sua situação. Ele estava ali recebendo aquele castigo por aquilo que ele merecia, por aquilo que ele havia feito, pela sua condição. Mas agora ele viu uma nova oportunidade através de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É preciso haver no meu e no seu coração arrependimento. É preciso haver no meu e no seu coração um reconhecimento da nossa condição espiritual. Quem somos, a herança que recebemos, não é por aquilo que nós fazemos, não é pela religião, não é pelas boas obras. É preciso nós olharmos para nós e vermos a nossa condição, o que somos diante de Deus, pecador por natureza. É preciso haver esse reconhecimento e sentir o pesar, a lamentação disso e termos uma postura que haja uma mudança. Foi justamente isso que este ladrão fez. Ele teve um posicionamento para que houvesse uma mudança na sua vida, de modo que ele pôde ouvir: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você tenha ouvido muito sobre religião, sobre boas obras, mas eu digo para você que nada disso poderá trazer a salvação que tanto carecemos. É preciso se arrepender. É preciso seguir a palavra de Jesus ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Reconheça a sua condição espiritual como homem pecador e reconheça que a religião, as boas obras não têm condição de solucionar o seu problema. Volte o seu coração para mim, que eu sou o dono da vida. Eu tenho o poder de apagar os seus pecados, de escrever o seu nome no livro da vida e garantir para você vida eterna. É justamente isso que eu e você precisamos para ser salvos. A Bíblia diz na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante: porque a graça de Deus a manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Foi justamente tudo o que nós ouvimos aqui nesta mensagem. A graça de Deus, o favor de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por quê? A religião não tinha essa condição. As boas obras dos homens não tinham essa condição. Mas a graça de Deus tem se manifestado através do seu Filho, que foi entregue ali na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado e garantir a vida eterna. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Percebamos que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação, trazendo a oportunidade. Agora precisa haver arrependimento. É preciso haver reconhecimento da nossa condição humana e mudar. E começar a buscar a viver um modo de vida diferente. Uma vida que agrada a Deus, uma vida de renúncia à impiedade e à cobiça mundana, vivendo de uma forma sóbria, justa e dedicada a Deus.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebamos que eu e você somos chamados a viver uma vida de arrependimento. A salvação, ela é o resultado do arrependimento do nosso coração. Um coração que reconhece a sua condição espiritual, a condição de pecador por natureza, e que enxerga que Jesus Cristo é a fonte de vida, o caminho para um novo nascimento, a nova oportunidade de uma vida diante de Deus. Que eu e você possamos refletir nesta palavra. A graça de Deus ha se manifestado, trazendo salvação. Agora eu e você precisamos viver uma vida de arrependimento, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que de melhor o Senhor tem preparado para mim e para você, para toda a eternidade, em nome de Jesus. E você que ouve essa palavra, talvez não conhecia essa questão, a realidade da sua situação espiritual, mas você, através desse vídeo, você mesmo, aí onde você está, você pode abrir o seu coração e, reconhecendo a sua condição como homem pecador, reconhecendo que precisa receber a Cristo, o Filho de Deus, na sua vida, você pode confessá-lo como seu Senhor e Salvador, aí mesmo onde você está, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida, e os seus pecados serão apagados, e o seu nome será escrito no livro da vida. Não há outra saída para mim e para você, é se arrepender, entregar o seu coração para Jesus, o Filho de Deus, e herdar a vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe seu trabalho, tudo aquilo que você carece nesse momento, o Senhor venha alcançá-lo e abençoá-lo em nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, Pai, e te agradeço pela sua palavra preciosa, pelo seu plano de redenção, Pai. Que o Espírito Santo nos leve a um coração arrependido diante do Senhor, Pai. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, de modo que nós possamos desfrutar da sua presença, Pai, e desfrutar da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe esta vida, abençoe essa família, Pai, que está acompanhando este vídeo. Conceda o desejo do coração, Pai, e conduza a cada um de nós na sua presença, no nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus.